Nesse momento eu queria convidar o pastor Fábio Faros. Pastor Fábio, ele pastoreia os homens lá da Igreja Batista em Aldeia, lá da Ibal. Ele está lá junto com o pastor Marcos Fenelon e de pronto aceitou o convite de estar conosco. Pastor Fábio tem sido um instrumento de Deus lá em Aldeia e eu tenho certeza que Deus vai usá-lo para a honra e glória dele. Nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos e entregasse a vida do pastor Fábio. Pai, muito obrigado por esta noite, por tudo que tu já fizeste no nosso meio, Senhor. Nesse momento eu te peço que tu venhas a revestir o teu filho, para que ele seja fiel à tua palavra, Senhor. E ao ser fiel, ele vai como uma flecha no coração do teu povo. Enche-o com a tua intrepidez, fortalece-o. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pai de Jesus, Igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. Amados, que alegria, hein? Que alegria. Muito surpreso aqui. Até na água de coco que trazem aqui, coisa top, viu, gente? Gente, maravilha, maravilha. Realmente estou assim, né, borbulhando aqui por dentro desde que cheguei, né? Cada cântico, né? Cada cuidado, amor, né, dessa igreja para adoração ao nosso Deus. Eu sou Fábio Faros, sou coordenador de missões lá da Igreja Batista Aldeia e um dos líderes dos homens de valor lá da igreja. Inclusive, de antemão eu quero já convidar, né, esse grupo lindo de homens, realmente tremendo. Nós teremos uma conferência de homens agora em julho, dias 12 e 13 de julho. Há 2 anos, em 2022, conseguimos colocar 300 homens. Ano passado também colocamos 300 homens. Esse ano vamos passar. Esse ano a gente quer colocar bem mais. As mulheres conseguiram colocar 700 mulheres no congresso delas. Mas é como o irmão já disse aqui, né? O homem é difícil. É difícil. Mas a gente tem conseguido. Todas as terças-feiras nos reunimos lá na Ibal. E temos em média 60, 70 homens em cada reunião. A Igreja Batista Aldeia é uma igreja que tem crescido bastante, né? E a nossa preocupação hoje é justamente formar líderes. E formar líderes requer compromisso, comprometimento, entrega, entender quem é o Deus a que servimos. E quando a gente, amados, começa a entender quem é o Deus ao qual servimos, a coisa fica diferente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu vou ler o texto, né, que está aí, né, sendo bem divulgado, de Daniel 3, 17 e 18, para começarmos a aprender um pouquinho da palavra de Deus na noite de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem algo especial para o teu coração. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Eu acho interessante que muitas vezes a gente ministra 40 minutos, 1 hora, até mais que isso, mas basta uma pequena palavra de tudo que a gente fala para fazer a diferença na vida de uma pessoa. E o Espírito Santo é craque nisso, né? Ele vai lá no íntimo do nosso coração e dá exatamente aquela resposta que nós precisamos. Então, que cada um possa estar atento à voz do Espírito Santo, porque com certeza Ele quer falar nessa noite. Daniel 3, 17 e 18, conta a história aqui do Azarias, do Misael e do Ananias. Homens de Deus. E diz assim: se formos atados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro
que mandaste erguer. Aleluia. Que o Senhor possa adentrar a sua palavra verdadeiramente em cada coração nessa noite. Queridos, a obediência a Deus, ela traz o sobrenatural de Deus até nós. E isso é uma rotina, tem que ser uma rotina na nossa vida. Quanto mais você obedecer à voz de Deus, mais dele chegará a você. E aí eu fico já imaginando, quando a gente começa a pensar nisso, lá no início, Abraão, o que será que Abraão viu? Eu imagino que Abraão viu algo muito diferente. Porque Abraão, ele tinha posses, tinha animais, tinha família. E de repente ele escuta uma voz que simplesmente chega para ele e diz: sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. E Abraão largou tudo. Abraão largou tudo para ouvir essa voz. E foi seguindo, sem destino, sem saber exatamente para onde iria. Não pode, gente, não pode ter sido algo simples. Ele viu algo diferente. Eu fico imaginando aí o Noé. Noé parecia um doido. Na época de Noé, ele inventou de fazer uma arca que coubesse todos os animais, que coubesse pessoas, tão grande assim, num tamanho suficiente, porque viria um dilúvio que iria inundar tudo. E só Noé que sabia dessa história, porque ninguém acreditou nessa história. Mas Noé acreditou tanto, que ele foi um homem comprometido com essa missão. Noé cumpriu à risca, ele obedeceu à risca o que Deus mandou ele fazer. E não é à toa. Com certeza, Noé também viu algo especial. Assim como Abraão, com certeza Noé percebeu algo diferente. E aí a gente lembra também de Moisés. Moisés era um príncipe do Egito, criado lá com todas as regalias, como filho da princesa. E simplesmente Moisés deixa todo aquele palácio para estar próximo dos hebreus, um povo escravo, um povo sofrido, a ponto de matar um egípcio para defender um hebreu. E teve toda uma dificuldade na sua vida por conta disso, por conta dessas atitudes. Não pode ter sido sem algo especial. Moisés também, assim como Abraão, assim como Noé, viu algo especial, algo diferente. E a gente vai mais um pouquinho na história, a gente lembra de José do Egito, né? O chamado José do Egito. Coitado, esse sofreu. Eu lembro daquele filme do Van Damme, né? Que apanhava o filme todinho, no final ele dava uma tapa e ganhava a luta ali. Era o coitado do José. Homem, que sofrimento a vida de José. Jovenzinho, já foi escanteado pelos irmãos, jogado num buraco, depois mandado como escravo. Escravo naquela época, gente, sofria. Se na época atual já sofre, imagine lá atrás, sem direito a absolutamente nada. E era trabalho direto, sofrimento, com certeza apanhando. Mas José não deixou de obedecer ao seu Deus.
não deixou de ser fiel ao seu Deus, apesar de tanta dificuldade. Quando ele pensava que ia melhorar um pouquinho, vinha outra. E aí daqui a pouco ele estava num calabouço, preso, poderia até estar morto. Mas ele foi fiel ao seu Deus. Então, com certeza, José percebeu algo diferente. Algo muito diferente nesse Deus. Com todas essas injustiças que ele enfrentou, ele manteve-se fiel a Deus. E Davi teve que passar uma vida toda fugindo. E Davi sofreu tanto, gente. Davi sofreu tanto que a Bíblia diz que para não ser morto por Saul, depois de tanta caverna, de tanto buraco que ele se meteu, ele teve que ficar junto dos inimigos filisteus e se fazer de doido. Ele, imagina, você convencer os inimigos que você é um doido para não morrer. Davi fez isso. Davi fez isso. Por quê? Porque Davi foi fiel ao seu Deus. Davi sabia que ao ser ungido por Samuel, algo de especial Deus tinha para a vida dele. Por isso que Davi não tinha medo. E até em alguns momentos tinha, mas ele sabia o Deus a quem ele servia. E quando a gente começa a ver ali os salmos, quantas coisas ele pôde escrever para nós, para nos mantermos firmes assim como ele foi. Ele viu algo diferente, muito diferente. E se a gente dá um pulo mais na frente na história, a gente vai lembrar de Paulo. Paulo chegou ao ponto de dizer que o morrer é Cristo e o viver é ganho. Tanto sofrimento. Paulo sofreu tanto que deram ele para o morto. Apanhou tanto que ficou jogado lá numa ribanceira e o pessoal olhou e disse, não, isso aí já era. De tanto que Paulo sofreu. Mas Paulo não saiu da missão do seu Deus, do compromisso dele com o seu Deus, em momento algum. Por quê? Porque Paulo percebeu algo especial. Ele sabia o Deus em quem ele cria. E ele diz, pois eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Paulo viu algo diferente. E esses rapazes, que nós vimos aqui a encenação, tão bem feita, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, os novos nomes que eles ganharam, eles também perceberam. Eles perceberam o que esses grandes heróis da fé perceberam. Eles perceberam um agir, um falar. Eles perceberam um poder sobrenatural na vida deles. Eles perceberam a grandeza do Deus deles. Um Deus superior a qualquer um outro que inventassem, que quisessem criar. E aí, eles tomam essa grande decisão. Eles preferem estar dentro da fornalha, mas estar livre, do que estar do lado de fora da fornalha escravo. Esse é o nosso Deus, queridos. Eles preferiram estar sendo julgado por aquelas pessoas do mundo, do que estar sendo julgado pelo Deus Altíssimo, porque a horrenda coisa é cair nas mãos desse Deus. Não quero. Deus é amor, muito amor, mas Ele também é justiça. E nós devemos entender quem é esse Deus que nós servimos. Aí no versículo 24 e 25 de Daniel 3, andando um pouquinho mais, diz assim, mas logo, depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo,
E o quarto se parece com um filho dos deuses. Aleluia. Aleluias. Queridos, o calor do Espírito Santo envolveu aqueles homens que aquela fornalha ardente se tornou fichinha diante deles. Porque é assim que o Senhor faz, Ele cuida, Ele protege. Se Deus, amados, não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Assim é a nossa vida. Nós não vamos ter vida fácil. Não vai ser vida fácil. Vai ter dificuldades, vai ter lutas. Mas quando o nosso Deus não nos livra da fornalha, Ele está lá dentro, cuidando de nós. Esses dias eu estava com a família. A gente foi ali para João Pessoa, lá na praia. E eu estava com a minha menina menor, de 7 anos. E eu achei interessante, porque era um ambiente de ondas, né? E ela afoita, né, nas ondas e tal. Mas aí teve um determinado momento que vem aquela onda que cobre, né, até nós, aquela onda maior. Então, quando a onda veio, imediatamente eu peguei ela, né, e segurei. Quando a onda passou por cima da gente, e ela ficou assim, já um pouco nervosa, aí eu pude soltá-la e dizer, olha, quando a onda for maior, a gente mergulha de costa nela e deixa ela passar. Não fica de frente, batendo de frente com ela não, porque ela é maior que nós. A gente deixa ela passar. E ela entendeu, daqui a pouco estava ela já nas ondas, já foi, mais afoita ainda. E a nossa vida, amados, nós vamos ter dificuldades, vamos ter essas ondas gigantes, tentando nos amedrontar. Mas nós temos que entender que esse Deus que nós servimos, Ele é maior que qualquer onda, Ele é maior que qualquer gigante, Ele é maior que qualquer fornalha, Ele é maior que qualquer doença, que qualquer dificuldade, que qualquer desemprego que passemos. Ele está conosco, Ele nos pega no colo. E nós precisamos ver o que esses homens viram, quem é o Deus que nós servimos. A Bíblia, ela nos afirma que Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele chega a ser imensurável, indescritível. Está lá em Jeremias 10:6. O nosso Deus, Ele é grande, temível, fiel, mas misericordioso. Aleluia. Salmo 136:4. O nosso Deus, Ele é soberano e tremendo, e o seu poder é tremendo. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 147:5. É impossível medir o seu entendimento. É muito, mas muito maior do que nós pensamos, do que o que a gente imagine. Nosso Deus é muito maior, amados. Ele lançou os alicerces da terra, colocou limites nas suas dimensões, dizia ele a Jó, lá em Jó 38. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Isaías 40:28. Ele mede as águas do planeta na concha da sua mão. Aleluia. Ele recolhe todo o pó da terra numa medida. Isaías 40:12. Ele pesa os montes com pesos e os outeiros em balança. Ele toma os céus a palmos. As nações para ele é como gota d'água num balde. Ele levanta as ilhas como uma coisa minúscula, pequeníssima. Isaías 40:15. Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas comparecem diante dele. Aleluias, aleluias. O seu trono está nos céus, e a terra é o estrado dos seus pés. Ele se curva para contemplar os humanos da terra, como se fossem gafanhotos. Nem os céus dos céus comportam a sua glória. Onde habita Deus em sua completude, Deus habita na eternidade. Aleluia. Amados, nosso Deus é eterno, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é presente em todas as coisas ao nosso redor.
E quando a ciência começa a estudar um pouquinho sobre esse Deus, eles não conseguem compreender. E aí eles chamam, isso é um designer inteligente. Esse é um ser que criou e depois sumiu. Eles tentam dizer que o mundo foi criado depois de uma explosão. Aí eu lembro do Ariano Suassuna, que foram perguntar a Ariano Suassuna se ele acreditava nessa história. E ele disse, rapaz, olha, para acreditar que houve uma explosão, e organizou tudo, tem que ter muito mais fé do que acreditar que Deus existe. Impossível. Aí disseram mais para ele, né? E aquela história do macaco, que o homem é descendente do macaco. Aí ele dizia, se o macaco fizer um pegador de roupa, eu vou acreditar nessa história. Mas não faz não, essa engenharia aí faz não. Só Deus, só Deus. Amados, Deus é tão tremendo que Ele se faz presente nas coisas mais minúsculas. Se você pegar um átomo, que é a menor partícula de estudo da ciência, o átomo ele tem 7 camadas. Nessas camadas tem 7 estágios diferentes. E aí a gente lembra logo dos 7 dias da criação de Deus. A gente lembra logo das 7 notas musicais. E tantos 7. Daqui a pouco tem 7 microfones também. E as coisas de Deus, amados, elas são assim, né? De repente é 3, é 7, são números, né? Uma numerologia que Deus gosta de trabalhar, interessantíssimo isso. Quando a gente fala nessas divisões, o átomo, ele divide-se em prótons, elétrons e nêutrons, que também tem 3 córtex. Aí você vê nessa trindade presente em coisas tão simples. Se você vai no tempo, você tem lá o passado, o presente e o futuro, não é assim? No espaço, você tem a largura, a altura e a profundidade. Se você vai para os espaços, os estados básicos da matéria, você tem o sólido, o líquido e o gasoso. Na música, você tem a harmonia, a melodia, o ritmo. A nossa pele tem 3 camadas também. Vê que coisa incrível. A presença de Deus em toda sua criação. É um designer inteligente. É um ser que a nossa mente não consegue compreender. Não consegue alcançar a grandiosidade dele. Aleluias. Vocês já ouviram falar na sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci, ela é como uma espiral que está no espaço, que está nas plantas, está nos animais, está na nossa digital, está na íris dos nossos olhos. Ou seja, é a presença de Deus em todos os lugares que nós estivermos. Ele se faz presente, amados, com essa assinatura, com essa perfeição em tudo que existe. As células, unidades básicas da vida, também são formadas nesse padrão. Esse padrão que, segundo a biologia molecular, são números que, inclusive, se repetem em nosso DNA. Quando vai estudar o DNA, aparece lá 10, 5, 6 e 5. 10, 5, 6 e 5. E vai se repetindo essa numerologia. E aí, quando você vai lá para o hebraico, você vai ver esses números representam as letras H, Y, W, H e Yahvé. Aleluia. É o nosso Deus presente em tudo. Tem uma enzima no nosso corpo chamada laminina. Quem não conheceu, depois bota lá no Google, laminina. O que é isso? É uma enzima que liga as células do nosso corpo. Sem ela, o nosso corpo não funciona. E sabe qual é o formato dessa célula, dessa enzima laminina? Ela faz assim e ela faz assim. Exatamente como temos aqui, essa cruz linda, maravilhosa, que nos traz redenção.
é a palavra de Deus, amados, ela repleta ao nosso redor, em todos os lugares. E aí, a gente quando vê tudo isso, quando começa a estudar tudo isso, talvez assim, nós possamos entender por que esses heróis preferiram estar do lado de dentro. Preferiram estar ali fazendo a vontade do seu Deus. Aleluia. Eles viram realmente algo diferente, mas eles viram algo poderoso. Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aleluia. Ele protege os que nele confiam. A obediência a Deus, amados, pode sim nos levar muitas vezes a situações difíceis. Todos que nós falamos aqui desde o princípio passaram por dificuldades, por lutas, mas nunca estiveram só. Nunca estiveram só. Porque esse Deus é um Deus que se inclina, é um Deus que ouve, é um Deus que se faz presente. Nós precisamos é tê-lo de perto, é buscá-lo. Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem procura vai achar, porque ele está pertinho. Ele quer que simplesmente a gente o procure. E quando, queridos, a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ver esse sobrenatural, essas maravilhas. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluias. Vocês precisam ser maduros e íntegros, homens comprometidos, servos de um Deus altíssimo, de um Deus poderoso, tremendo, um Deus que ama, um Deus que cuida de nós como Pai. Foi entoado aqui a canção, uma das canções que eu acho mais linda dos últimos dias, dos últimos tempos. Quando nós cantamos aqui: eu sou teu Pai, eu sou teu Pai. Não preciso de religiosidade, eu quero a intimidade. Essa intimidade, amados, que falta aos homens, à sociedade, ao mundo. O mundo está se afastando cada vez mais de Deus e depois não entende porque as coisas dão errado, porque é briga na família, porque é dificuldade com os filhos, não entende porque está perdendo a saúde, não entende as dificuldades que vão só se avolumando. Mas quanto mais você se afastar de Deus, essa é a realidade, é o abismo. Mas quanto mais nós nos aproximamos de Deus, aí é diferente. Porque Ele protege, como a galinha protege os seus pintinhos ali debaixo das suas asas. O fogo da fornalha, querido, só queimou as cordas que prendiam os servos obedientes, comprometidos do seu Deus. É assim. Só queimou as cordas. O versículo 27 de Daniel 3 diz: os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram. Fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia. Isso é para quem crê. Isso é para quem busca. Isso é para quem obedece. Isso é para quem tem compromisso com Ele. Ele se agrada, queridos. Ele se agrada de mostrar o seu poder, a sua glória.
Mas só pode ver esse sobrenatural quem entende quem é o Deus a que serve e quem obedece. Como 119, 44 e 45 diz assim: obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Aleluias. Tenho buscado os teus preceitos. O fogo, amados, não destrói. Não destrói o ouro. Ele só purifica o ouro. Nós somos esse ouro precioso do nosso Deus. As dificuldades, elas vêm para nos aperfeiçoar. É um processo que vai crescendo, crescendo, crescendo. Cada dificuldade que você passar, amado, entenda. Cada dificuldade que você passar na sua vida é um processo de aprendizado. Lá na frente, você não só estará pronto para enfrentar qualquer uma outra dificuldade como essa que você enfrentou, como você vai ter autoridade para ajudar outras pessoas. Porque todas as lutas e batalhas vencidas nos dão autoridade. Repitam comigo. Todas as lutas e batalhas vencidas nos dão autoridade. Aleluias. Aleluias. Autoridades. Autoridade. 2 Coríntios 5, 6 a 10 diz assim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vivemos por fé, não vivemos pelo que vemos. É por isso, amados, que cada um desses, Abraão, Noé, Moisés, José, Paulo, não é pelo que ele via, não. Era justamente por aquilo que ele não via. É algo especial. É algo que só o Espírito Santo de Deus nos dá, mediante a fé, para aqueles que creem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas, às vezes, que chegam para a gente assim, conversando, e diz: puxa, se Deus fizesse isso e isso e isso, eu ia crer. Se acontecesse isso, isso e isso, eu ia acreditar. Sabe quantas vezes isso vai acontecer? Nunca. Porque Deus não precisa de nós. Ele é supremo, altíssimo, todo-poderoso. Nós sim precisamos muito dele. E aquele que reconhece essa sua pequenez e o busca de coração contrito, arrependido dos seus erros, buscando esse favor, essa graça, essa misericórdia dele, esse recebe. Esse que busca por fé. Precisamos, amados, viver sem medo da morte, sabendo que o nosso Deus, ele é Senhor, inclusive, da morte. Eu lembro certa vez um pastor de Goiás, ele ia fazer uma cirurgia bem delicada, e ele chegou para a sua igreja num culto assim, igreja cheia, e ele dizia: gente, amanhã é o dia especial, eu vou estar fazendo essa cirurgia muito delicada, posso não voltar, mas aí eu quero dizer a vocês uma coisa: se porventura eu morrer, não se preocupem. Se porventura eu voltar,
também não se preocupem. Porque se eu volto bem, a cirurgia dá tudo certo, vocês verão a glória do meu Deus. Mas se porventura eu não voltar, eu verei a glória do meu Deus. Aleluia. Fé, convicção, sem medo da morte. Isso é para todo aquele que crê, todo aquele que tem esse compromisso com Deus. O Espírito Santo confirma no nosso coração que somos filhos dele, amados dele, protegidos dele. Nada nos atinge sem que ele permita. E quando nos atinge, tem um porquê. Faz parte do processo que nós falamos aqui. A maioria, amados, nunca vai definir o que é a verdade, o que é o correto. Jesus dizia: eu sou a verdade. Hoje, no mundo de relatividade, onde tudo é relativo, né? Tanto faz fazer assim ou fazer assado. Jesus, lá atrás, ele já profetizava. Quando vier com essa história de pode ser assim, pode ser assado, esqueça, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a resposta. Então, amados, quando a gente começa a seguir esse Deus, a obedecer os seus mandamentos, a entender da sua palavra, a nossa vida fica muito mais leve. Muito mais leve. Não queira seguir a maioria. Não queira seguir todos os que se dobram de Baal, diante dos deuses. Não vá nessa. Prefira estar na minoria. Prefira estar no meio daqueles que enfrentam a fornalha, daqueles que não temem a morte, daqueles que sabem o Deus a que servem, daqueles que veem o sobrenatural de Deus ao seu redor. Prefira estar no meio do povo, junto do quarto homem da fornalha. Prefiram estar no meio do povo de Deus. Aleluias, aleluias. E por último, amados, quando a gente não se dobra diante das nossas fornalhas, diante dos leões, diante dos gigantes, quando a gente sabe o Deus a que nós cremos, a recompensa vem. Aleluias. Quando cada batalha vencida nos deu essa autoridade, a recompensa vem. Sabe o que diz em Daniel 3, 28 e 29? Vamos ler? Daniel 3, 28 e 29. Diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Aleluias, aleluias. Queridos, a recompensa vem. Abraão viu a sua descendência como a areia do mar, como as estrelas do céu. Noé salvou a sua casa, salvou os animais, salvou a humanidade. José foi promovido a governador do Egito, a primeira pessoa abaixo do faraó. Moisés foi considerado amigo de Deus, o libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, lembrado por gerações, a raiz do Messias Jesus. Paulo se tornou o apóstolo de todos os povos chamados gentios, um homem que alcançou coisas incríveis, a ponto de ver o terceiro céu, onde ele diz que viu coisas inefáveis. O versículo 30 de Daniel 3 diz: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego
a melhores posições na província da Babilônia. Deuteronômio 28, 1 e 2. Sabe o que o Senhor diz para nós? Para cada um de nós. O resumo de tudo que a gente falou hoje. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Você vai para casa hoje, recebendo essa palavra no seu coração. Você vai para casa hoje entendendo o que é ser comprometido com esse Deus supremo, poderoso, que está em todos os lugares, buscando simplesmente alguém que o procure como Deus, como Pai. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amados, eu lembro que eu fui com o pastor Marcos Fenelon, nosso pastor presidente, numa viagem missionária lá para Vila Nova. Fica entre Itacaimbó e Belo Jardim. Um lugarejozinho no meio do nada. No meio do nada. A gente andava depois de Itacaimbó, acho que são 6 quilômetros de estrada de chão, passando umas pontezinhas de madeira. Incrível, incrível. Um lugar que a gente só chegou mesmo porque o pessoal levou a gente. E quando chegou lá, nós fizemos, né, aquele mutirão na cidadezinha muito pequena. A gente foi de casa em casa. Entramos em todas as casas, orando pelas pessoas. E aí, no final da tarde, nós fizemos um culto. Quando a gente vai nessas viagens missionárias, a gente leva alguns médicos, psicólogos, dentistas. Nessa época, eu lembro que foi até um médico que levou uma máquina de ultrassom, foi benção. E nós, no final da tarde, fizemos um culto. Eu lembro que faltavam algumas pessoas da área de saúde. Eu chamei minha irmã, que é enfermeira. Aí minha irmã fez: olha, eu posso chamar Sandra, prima da gente? Porque ela está de férias, ela pode ir. Ótimo, Sandra também é enfermeira, chama ela. Aí ela foi comigo no carro, com a minha irmã. E nós fizemos esse atendimento médico. Quando chegou no final da tarde, nós fizemos um culto. E aí estava no preparativo do culto ainda. Aí chegou um rapaz, estava eu, o pastor Marcos, o rapaz chegou para a gente e disse: pastor, vocês são de Recife? Vocês conhecem alguém lá no IMIP? É um hospital lá de crianças. Porque é o seguinte, minha esposa teve 2 filhas gêmeas. Só que uma ficou com problema respiratório e a outra com problema cardíaco. A que tinha problema cardíaco fez um tratamento e pode vir conosco. Mas a que tinha problema respiratório, ela não pôde, ela teve que ficar lá na máquina, porque ela só respira por aparelhos. Só que a gente mora aqui, muito distante, a gente não tem a mínima condição financeira de ficar indo para Recife. Eu tentei ir algumas vezes, mas não consegui ter acesso. Como vocês são de Recife, será que vocês conheceriam alguém para me ajudar, para ter notícia da minha filha? Eu vim orando tanto por isso, e quando eu soube que vocês de Recife estariam aqui, eu pensei logo: puxa, eu vou pedir ajuda ao pastor. E aí, quando ele falou isso, amados, eu lembrei a minha prima, Sandra, que não estava na relação da viagem, entrou de última hora. Eu chamei: rapaz, a minha prima trabalha lá na IMIP, deixa eu chamar ela. Sandra, vem cá, vê essa história aqui. Aí quando ele começou a contar, ela olhou para ele e fez: o senhor é pai de Laís? Ele fez: você conhece ela? Ele disse: olha, desde que essa menina chegou no IMIP, sou eu que cuido, que dou banho, que troco a roupa. Aleluia. Aleluia. Se ela abriu o celular, amados, começou a mostrar fotos, vídeos, a história da menina, a vida todinha. E aí eu fiquei: meu Deus, que maravilha de Deus.
Que maravilha de Deus que nós servimos, queridos. Porque durante todo o tempo Deus estava cuidando. Ele orando e Deus cuidando. Ele orando e Deus cuidando. E como ficou constrangido aquele senhor Célio, quando ele viu lá as fotos da sua filhinha sendo cuidada. E a partir daquele dia, pronto, era todo dia recebendo notícia da sua pequena Laís. Amados, o Deus que nós servimos, Ele é maior que qualquer coisa que a gente imaginar. Nós não conseguimos fazer nosso entendimento chegar próximo do dele. O que nós precisamos é agir como Sadraque, Mesaque e Abdenego. É ser comprometido com ele, porque ele pode todas as coisas, não tem impossíveis ao nosso Deus. E ele, assim como cuidou do Célio naquele lugarzinho, no meio do nada, ele cuida de cada um de nós. Jesus dizia: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto, no secreto, ele te ouvirá. É você e ele, é você e ele. Buscais e achareis. Salmo 37, versículo 4, é um salmo do meu coração, que eu repito constantemente. Diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Agrade-se dele, seja comprometido com ele. Homens, sejam comprometidos com ele, e ele satisfará. Não é necessidade não, é desejo, é o mimo, é o algo especial de Deus, para aqueles que creem, para aqueles que são comprometidos com ele. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Eu quero orar por vocês. Eu quero que o Espírito Santo de Deus possa estar colocando um algo especial no teu coração, que a tua vida a partir de hoje tenha um compromisso diferente com ele, porque esse Deus que nós servimos, amados, ele é tremendo. Como a palavra diz, realmente ele é tremendo, inexplicável, indescritível, e ele é Pai. É só chamar, é só chamar. Fecha teus olhos. Papai do céu, Deus de amor, como é bom, Senhor, como é bom ver essas vidas que reservaram esse tempo para te adorar. Como é bom, Senhor, ouvir essa porção da tua palavra, que nos inquieta a ser mais comprometidos contigo. Cuida, Pai, de cada um destes, Senhor. Cuida dessas casas, dessas famílias, dessas vidas. E que o teu Espírito Santo esteja constantemente agindo e falando, Pai, nos teus filhos que precisam de ti, que enfrentam batalhas, dificuldades gigantes, fornalhas ardentes, mas que eles possam entender que jamais estarão só, que a tua graça, que a tua misericórdia os seguirão todos os dias de suas vidas. Cuida, Pai, cuida de cada um destes individualmente. Que o teu Espírito Santo venha com esse bálsamo de consolo naqueles que estão inquietos, naqueles que estão enfrentando dificuldades na sua casa, no seu lar, com seus filhos, com o seu trabalho. Vem, Senhor, com teu poder. Adentra esses corações e fala, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós te adoramos na beleza da tua santidade e por tudo que tu és. Nós te adoramos, Pai, porque tu és verdadeiramente o nosso Pai. Tu és aquele que cuida, aquele que se importa, aquele que nos segura quando a onda vem. Ó Deus, aleluia. Louvado seja o teu grandioso nome. Ó Deus, recebe a nossa adoração a ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Pastorzão, vem cá, querido.